No dia a dia, elas não levam em conta nenhum texto sagrado, elas não levam em conta nenhuma injunção religiosa para tomar decisões sobre amor, sexo, trabalho, certo? Por quê? Porque está no séculum, que significa tempo histórico do latim. Isso que significa secularização. O Nietzsche está refletindo sobre o processo de secularização, que é o fato da sociedade publicamente se afastando da religião como uma ferramenta de administração pública, né? O fato da religião ir recuando muito para o espaço privado e Deus começar a aparecer como algo desnecessário. Só que ao mesmo tempo o que o Nietzsche quer dizer é que os cristãos, com crise de fé, os europeus à sua volta, principalmente na Alemanha, não conseguiam lidar com isso. Então eles achavam que sem Deus não ia ter sol, ou as águas do rio não iam mais correr para o mar, ou seja, que o fato de Deus morrer ia desmanchar o mundo, o que não aconteceu. Só para situar, a gente está falando de século XIX, final do século XIX. Nietzsche morreu em 1900. Então, essa secularização, mais do que um processo de distanciamento da sociedade da religião, é, no início de tudo, um processo de afastamento do indivíduo, dos indivíduos do século XIX da religião. O século XIX é um século importante no sentido da modernização, se instalar, criar todas as rupturas, Revolução Industrial, o estabelecimento da burguesia como sendo uma classe dominante, a transformação da sociedade europeia numa sociedade urbana, menos rural, né? Então é o próprio processo de instalação do capitalismo. Então tem um filósofo muito importante chamado Charles Taylor, que ele define a secularização como um processo através do qual o Estado de Direito e a tecnociência passam a se constituir naquilo que as pessoas buscam para resolver a vida. Então, o universo da gestão pública, o universo jurídico, certo? A administração político, jurídico, social do mundo. Do outro lado, os avanços tecnocientíficos. Então, esses dois pilares acabam, citando Charles Taylor, filósofo canadense, acabam criando as condições de possibilidade da descrença. Na prática, Pondé, que exemplo você poderia citar que ilustrasse essa secularização, esse afastamento da sociedade ou, em primeira instância, do indivíduo da religião? Tem exemplos assim mais prosaicos, mas muito diretos. Por exemplo, a ideia de que você não pediria num tribunal para um sujeito vir atestar se o assassino matou porque Deus mandou ou não. Você chamaria um psiquiatra. Um outro exemplo, assim, também bastante cotidiano, é, no mundo secularizado, muitas pessoas, mesmo que elas digam que acreditam em Deus, ou numa força, que é vago, né? No dia a dia, elas não levam em conta nenhum texto sagrado, elas não levam em conta nenhuma injunção religiosa para tomar decisões sobre amor, sexo, trabalho, certo? Por quê? Porque está no séculum, que significa tempo histórico do latim. Isso que significa secularização. É uma sociedade que começa a se mover no plano histórico humano, sem levar em conta o transcendente ou sobrenatural ou Deus para a organização dessa sociedade. Está assim com o Estado laico, a secularização.